Boa noite, boa noite. Ai, 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 saiu aqui os... Deixa eu ver aqui onde é que estão os comentários. Boa noite, boa noite. Estamos iniciando também aqui. Ai, ai, ai. Gente, por algum motivo eu cliquei em alguma coisa aqui no... Boa noite, boa noite. Estão me vendo aí? Deixa eu ver se eu recupero aqui os comentários, que por algum motivo saiu aqui os comentários do YouTube. Eu não estou... Vou ver aqui. Ah, voltei, consegui voltar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu tive um probleminha no trânsito, quase que eu não consigo chegar, mas felizmente estamos aqui. Como estão vocês? Vamos ter mais uma live aqui com conteúdo, com certeza. Deixa eu situar aqui o microfone, o YouTube. Perdão, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu estou tendo que carregar o celular e ele está atrapalhando um pouco aqui o carregador. Legal, aí preciso ver os comentários de todo mundo. Boa noite, como é que estão vocês, hein? Me digam aí. Hoje nós vamos falar de autocura, hoje nós vamos falar de como treinar a mente e mudar o cérebro. Sejam bem-vindos, bem-vindas, a Cláudia, Manuela, Patrícia, a Luísa, Ivânia, Alice, Nossa Vida na Roça, olha que nome legal, Iranildes, Karina, Nilza, Ivonete, Carmen, pessoal do YouTube, lembrando sempre, está chegando aqui o Aécio Prado, o Cassiano, a Ruda, Laís, o Biratã, Maria Ramos, como sempre, boa noite a todos e todas vocês, sejam muito bem-vindos, a Leda Nins, lembra de chegar, Maria Renó também chegando aqui, Ivânia, Marlene, Newton, Cristina Reis, Viviane, olha aí, Ilza, Valéria, olha aí a Eva chegando aí também. Gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, Manuela, Pipa, Kátia, Simone, Elaine. E eu gostaria de pedir para vocês, quem está chegando, já o like, para a gente compartilhar o vivo aí chegando também. Fábula Fashion, que legal. NutriCoach, a Renata Fernandes, lá diretamente dos Estados Unidos. Renata morava lá em Dallas, lá no Texas, né, Renata? Está por lá ainda. Maria Estrela, Eleide, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar. Lembrem de a Cristina Fontana chegando aí também. Lembre de soltar esse avião se você está no Instagram, né? A Débora, pelo menos para 3 pessoas. Clica no aviãozinho que aparece as pessoas que você se comunica mais. Manda essa informação. A Maria Estrela, lá de Portugal. Que legal, gente. Vamos compartilhar para que a gente tenha mais pessoas acessando esses conhecimentos aqui, né? Oi, Renata, você está em Dallas ainda, né? Que legal. Maria Natália, um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Nós estamos numa semana onde estamos fazendo lives. Amanhã nós vamos ter uma aula fechada no... Oi, Thomas, que legal. A Carla também chegando aí, a Nara. Amanhã nós teremos a Anitta, nós teremos uma aula fechada no, né, Rancho Humana, Denis também chegando, Lore, Ruth e Maria, Lurdinha Quintal, Zuleika, Aparecida Pacheco, diretamente lá de Araxá, em Minas Gerais, ó, que legal, Luiz chegando aí também. Vamos convidar mais gente. No Instagram, no YouTube, você pode compartilhar também, viu, gente? Tem uma setinha, compartilhar, você manda diretamente para seus grupos de WhatsApp aí, tá? Para que a gente tenha aqui uma audiência especial. Que legal, Barreto, Esté, você mais uma noite por aqui com a gente, né? Então, nós estamos essa semana com lives. Amanhã teremos uma aula fechada, nós vamos estar falando exatamente dessa questão da criação. Como é que você cria um novo eu? Como é que você cria uma nova personalidade, né? E voltado para essa libertação do passado. Então, tudo na nossa vida tem a ver com o nosso passado, né? E nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre... Boa noite, Ilma, boa noite, Maria Alda, Celice, boa noite, Liene, pessoal chegando aí, né? Vamos convidar mais gente, Nutri Teixeira, que legal, muito bem, muito bem. Então, nós amanhã vamos estar falando sobre esse tema, né, de como estruturar
um novo eu, uma nova personalidade. O tema de hoje é autocura. Treine a mente e mude o cérebro. Né? Treinamento e mude o cérebro, que é um livro, né, mostrando esse título, né, eu tirei de um livro muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro esse livro aqui. Treine a mente. É um livro de Sharon Begley, né? Esse livro aqui, ó, Treinamento, Mude o Cérebro. Ele tem um prefácio do Daniel Goleman, que é o grande, digamos assim, expert em inteligência emocional, e tem um prólogo do Dalai Lama, e é um encontro do Dalai Lama com os maiores neurocientistas do mundo. É um encontro que ele faz a cada 2 anos, fazendo essa ponte entre a ciência e a espiritualidade. Então, esse livro é simplesmente extraordinário, e mostra que realmente nós podemos treinar a nossa mente e mudar o nosso cérebro. O cérebro, na verdade, quando a gente fala em cérebro, nós estamos falando de uma mente em ação, né? Então, treinar a mente é treinar o programa. Boa noite, Vanderlei, lá diretamente de Resende, Cristina Alexandrino, Rio de Janeiro também, Alessandra Filipe, lá de Portugal. Então, gente, a questão principal que a ciência hoje está trazendo, né, é que nós fomos treinados para acreditar em remédios, né, em remédios. Então, eu fico assustado com a quantidade de medicamentos tarja preta que as pessoas estão tomando, né, principalmente para doenças como depressão e ansiedade. É uma coisa assustadora. Sem falar também da Ritalina, né, das Ritalina, de Rivotril, né, então uma coisa assim, uma dependência química gigantesca, dependência desses medicamentos, aquelas chamadas bombas de prótons, né? Como é que chama mesmo? Esqueci, aquele medicamento para estômago, para refluxo, que também são as bombas, né, destruidoras da saúde das pessoas, né? Então, enfim, nós criamos... Inês, o curso vai sair, o preço você vai ter amanhã. O preço, Inês está dizendo, boa noite, professor, por gentileza, poderia me faltar quando custa o curso para acabar? Primeiro, Inês, usa a palavra qual será o investimento para eu fazer esse curso, né? O custo, a palavra custo, quando você fala a palavra custo, ela tem um peso, entendeu? Então, é uma coisa que eu recomendo a vocês, isso é uma coisa da PNL. Cuidado, o nome, omeprazol, pronto, Renata me ajudou, omeprazol, nossa, não tem coisa mais terrível para a saúde das pessoas, né? Então, existem os medicamentos, né, para o coração, né? Então, enfim, né, são tudo bombas. O curso, o investimento, né, viu, Inês? O investimento, porque investimento é uma coisa leve, é uma coisa que você vai ter retorno, né? Então, o investimento para fazer a nova turma do Coaching Quântico, nós vamos liberar amanhã para quem estiver dentro do grupo de WhatsApp. E na quinta-feira você vai poder adquirir o curso. Agora, o que eu posso dizer é uma bomba de prótons mesmo. Você sabe qual é o efeito colateral do omeprazol que o Dr. Cícero Coimbra me mandou? Um dos efeitos colaterais é você ter morte súbita. Simplesmente assim, você pode morrer de uma hora para outra tomando essa porcaria aí, né? Do coração, simvastatina, essas coisas todas, né? É isso aí que Vera está dizendo, que Eva está dizendo, investimento você tem ganhos, né? Então, quando você vai fazer um curso como esse, como o Coach Quântico, é um investimento para a sua vida, né? É um investimento para a sua vida inteira. Você vai ter conhecimentos que dificilmente você vai conseguir parar de evoluir, porque você vai receber um puxão de orelha quântico, assim, lhe convidando para você ser uma pessoa melhor. E quando a gente recebe um bom puxão de orelha, a gente não tem mais como voltar, né? Ele causa pólipos, que são células cancerígenas. É isso mesmo, Renata. É uma bomba atômica de fazer mal esse tal desse homem. Todos os prazóis é uma coisa para você jogar no lixo, né? Chegar em casa e jogar tudo isso fora, porque são terríveis, né? E o meu trabalho tem sido exatamente mostrar esse caminho da autocura, né? E isso, eu tenho a experiência desde quando eu realizei o primeiro coaching quântico, que foi há 2 anos, pouco mais de 2 anos, lá em Curitiba, né? Foi em janeiro de 2000,
2017, né? Nós tivemos curas ali durante o coaching quântico. Então, desde lá, todos os coaches, nós temos mais de 100 depoimentos de pessoas que passaram por inúmeras transformações. No coaching quântico que nós fizemos agora, em novembro passado, que foi o primeiro coaching quântico online, né, nós tivemos 1h30, mais ou menos, de depoimentos no final, lindos, assim, de pessoas emocionadas, pessoas que passaram por processos de curas profundos, né? Então, também estamos no YouTube e no Facebook também, viu, gente? Estamos nas 3 mídias ao mesmo tempo. Então, nós temos pessoas que passaram por processo de cura de artrite, pessoa que não conseguiu mover o braço movia. Em Los Angeles, teve uma médica que não conseguia nem escrever, tinha problema de artrose nos dedos, ela voltou a escrever. Então, nós temos inúmeros casos, né, de processos de cura, pessoas que largaram medicamentos que tomavam há 15 anos, né? Então, nós temos inúmeros processos. Praticamente agora tivemos cura de rinite alérgica, cura de processo de dificuldade de lidar com a internet, né? Uma aluna nossa, né, que participou do último coaching quântico. Então, muitos casos, muitas transformações, mas o mais importante é o acordar, né? O acordar. Eu recomendo aí, quem estiver no YouTube, gente, lembra de passar aí, deixar o seu like, né? Para entrar no grupo do WhatsApp, você precisa clicar no link, exatamente. Lá aí já pode ir colocando aí no Facebook, no YouTube, o link para entrar no WhatsApp, né? E aí, a enxaqueca mesmo, né? A pessoa aqui, Design Canina, não sei como é o nome. Então, a enxaqueca, eu, por exemplo, não tenho enxaqueca, não tenho sequer dor de cabeça, né? Não tenho sequer dor de cabeça, né? Há em torno de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos, a não ser numa emergência, numa situação emergencial, para me curar, com certeza não faz mais sentido isso para mim, né? Porque eu sei que eu posso me curar. Carolina, oi Carolina, que bom. Então, Carolina, sim, né? A grande questão no processo de autocura é a gente entender que toda doença ela tem, né? Ela tem uma causa, né? Ela tem uma causa. Então, minha mãe tinha enxaqueca crônica. Então, quando ela tinha aquelas enxaquecas, ela passava 3 dias vomitando, era uma coisa, né, de cama. E depois eu percebi que aquilo tinha a ver com as questões mal resolvidas dela com meu pai, né? Então, o curso de coaching quântico, Cris Teixeira, não é de formação em coaching. Ele não tem a ver com o coaching tradicional. A palavra coaching, em inglês, significa treinador, professor. Então, eu resolvi fazer uma programação com o intuito de você ser um treinador primeiro de você. Então, o coaching quântico, ele é uma sistematização de conhecimentos científicos que envolve a física quântica, a física relativística, a neurociência, a epigenética, a psicologia positiva, a psiconeuroimunologia, a medicina da floresta, a medicina curativa através dos micróbios, enfim, o que há de mais novo na ciência moderna e conhecimentos ancestrais ligados a tradições espirituais, né? Então, a integração de ciência e espiritualidade visando você se reencontrar, né, com a sua essência e você ativar dentro de você os processos de autocura, né? Então, mais uma pessoa aí com enxaqueca. Então, quem puder participar do curso que vai acontecer nessa quinta-feira, nós estaremos. Quem chegou aqui para dar uma boa noite para vocês, fica aí, eu sou Alegria, eu estou aqui sempre participando das lives, olha aí, minha gente, ó. Esse é o Alegria. Inclusive, nessa turma do coach, eu vou acrescentar no processo a meditação com ronronar do gatinho Alegria. Quando ele era menor, eu gravei 10 minutos dele ronronando, né? E aí, o ronronar do gato, reconhecidamente, né? Reconhecidamente, ele tem um potencial de cura de doenças cardiovasculares, de doenças de dores musculares, enfim, de uma série de coisas, né?
Vamos fazer o seguinte, gente, para eu não ficar interrompendo e respondendo a pergunta de vocês, André, que está me fazendo pergunta, Andressa, então vamos deixar um momento para o final, como eu fiz ontem, e eu tiro um momento só para responder perguntas de vocês, tá bom? Então, o que é importante, né? O que é importante, Adriana, o que é importante, Raquel, Cristina, Selma, então, o que é importante é você saber, né? Não quer depender de medicamentos químicos. Pois é, gente, é impressionante a quantidade de pessoas que dependem de medicamentos químicos. Então, eu recomendo a você, vai lá no meu Instagram, ou então aí no YouTube, inscreve-se no grupo de WhatsApp, amanhã nós vamos estar fazendo essa oferta, você vai ter um mega desconto, você vai poder participar de um curso que traz toda a base científica para você se autocurar. Então, a ideia é exatamente que você aprenda a usar os recursos naturais, né? Você aprenda a despertar a inteligência do seu próprio corpo, né? Porque com a descoberta dos receptores opioides, né, da cientista Candace Pert, ela mostrou que, na verdade, né, por exemplo, o ópio, que dá origem à heroína, né, ou a morfina, né, nós temos no corpo essas substâncias naturais, né? Tem uma interrogação no canto da tela do espectador. Quem tiver suas perguntas, manda lá. Boa ideia, Esther. Tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho receptores, as endorfinas, né? A morfina endógena, que é chamada de endorfina, que nós fabricamos quando nós fazemos atividade física, por exemplo. Né? Então, nós temos, basicamente, com o desenvolvimento da ciência, foram descobertas inúmeras substâncias, né, naturais que já habitam o nosso corpo. Então, a serotonina, se você for tomar mais de 5 milhões na ilha em ansiolítico vendido, com certeza, né? É um processo seríssimo. Isso no Brasil não é menos do que isso, não. Né? No Brasil, o ano passado, no período de março, de abril e maio, tinha passado de mais de 6 milhões de caixas de ansiolíticos. Então, é uma coisa muito séria isso, né? É uma coisa muito séria. A Daci está dizendo que todo dia canta a música Quando Decidi Me Curar. Boa lembrança, viu Daci? Eu vou cantar essa música para vocês, né, no final. Me lembrem aí, tá? Me lembrem aí que não estava no roteiro, não, mas Daci me lembrou agora, e essa música tem tudo a ver com o tema dessa live, né? Então, como é que eu posso treinar a mente e mudar o meu cérebro, né? Porque o meu cérebro, ele é um acúmulo das experiências emocionais que eu vivi ao longo da minha vida, né? E cada experiência que nós vivemos, nós gravamos no cérebro uma memória, e nós gravamos também em cada célula uma memória, e gravamos também nos músculos do nosso corpo. Então, nós somos, na verdade, um verdadeiro banco de dados, né? Um banco de dados, né? E tudo aquilo que você gravou, né, na sua memória, de maneira consciente, subconsciente ou inconsciente, não importa, é isso que está governando a sua vida. Então, minha gente, pare um pouco e observe qual é a lente que você está utilizando, né? Qual é a lente que você está utilizando para olhar o mundo? É exatamente através dessa lente. Então, normalmente, nós utilizamos lentes que têm a ver com aquilo que nós nos impregnamos emocionalmente no passado. Né? Então, é muito possível que a lente que você esteja vendo não é a realidade propriamente dita. É a realidade que está associada exatamente como Heisenberg falava na leitura do próprio átomo, né? Ou seja, a realidade, ela muda em função da nossa percepção. E a nossa percepção, ela muda em função das experiências emocionais que nós tivemos. E como nós temos um cérebro que é educado, né, que foi treinado para dar mais importância às experiências emocionais mais fortes que nós tivemos, que mais nos ameaçaram, então é possível que tudo que você esteja vendo hoje, você está vendo através de um filtro que envolve muitas negatividades que você passou.
Percebe? Você está olhando, mas o que você está vendo não é a realidade propriamente dita, é a realidade filtrada pelas experiências emocionais que você teve ao longo da sua vida. Tá? Então, essas experiências emocionais é que podem estar induzindo você a estar vivendo com medo, você está vivendo com insegurança, você está vivendo com instinto de vingança, você está vivendo com vergonha. Né? Samuel, amanhã, às 4 horas, eu vou falar especificamente de depressão e ansiedade, viu? Eu vou ter uma aula amanhã às 16 horas também na comunidade, a comunidade quântica, que é aberta para o público. Passo uma semana essa aula especificamente, mas depois eu vou deixar, como eu já disse, as perguntas para depois, tá? É porque tem perguntas em 3 mídias aqui. Então eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, depois eu respondo as perguntas, tá? Então a grande questão é a gente entender que o nosso cérebro, ele se comporta hoje como se comporta em função de nós termos treinado ele para ser do jeito que ele é. E esse treinamento que nós fizemos, muitas vezes aconteceu lá na nossa infância, muitas vezes aconteceu na nossa adolescência, muitas vezes aconteceu na vida adulta a partir de situações traumáticas que nós vivemos. Então, nós temos aí esse banco de dados, né? E aí, hoje sabe-se, por exemplo, que a serotonina, que é o medicamento que é usado como antidepressivos, viu, Samuel? Já trazendo a questão da depressão, né? A serotonina é um hormônio, um neurotransmissor, que melhora a qualidade do sono, que melhora a nossa capacidade digestiva, né, que melhora o nosso humor, né? Então são hormônios, né? Ele faz parte daquele quarteto que eu costumo chamar de quarteto fantástico, que é a endorfina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, né, que tem a ver com o nosso estado de bem-estar, de felicidade, de bom humor, né? E só que a medicina, ele trabalha, ele não usa o hormônio natural, ele usa um hormônio sintético, né? Então, tudo que é sintético, o seu organismo, ele rejeita, né? E aí você começa a ter efeitos colaterais. Então, os antidepressivos geram uma dependência mortal, entendeu? E hoje já tem pesquisa científica que mostram que os medicamentos antidepressivos placebo, ou seja, que não é nenhum medicamento, é uma bola de farinha ou de açúcar ou de qualquer coisa, né? Eles chegam a curar 80% da depressão, né? Então, mostra que a depressão ela tem um conteúdo emocional muito intenso, né? E amanhã às 16 horas eu vou fazer uma aula que é aberta, vocês podem participar também, especificamente sobre depressão e ansiedade. Então, essa química chamada serotonina, que atua lá na sinapse ali entre um neurônio e o outro, que é liberada entre um neurônio e o outro, né? Por exemplo, você pode ativar a serotonina no seu corpo através da gratidão, você pode através do amor, né? Você também, em função da qualidade da sua alimentação também, né? E como você gerencia emocionalmente as suas questões, você influencia diretamente, né? Você influencia diretamente a produção de serotonina, porque 95% da serotonina, você sabe onde é que é produzida ela? Ela é produzida nos intestinos, né? E nos intestinos nós temos, né, lá no intestino nós temos, nessa região aí do sistema digestivo, nós temos em torno de 10 milhões de neurônios. Então, o nosso segundo cérebro é o intestino. O nosso terceiro cérebro é no coração. E o nosso primeiro cérebro, né, é da cabeça. A Sueli está dizendo que aprendeu a acessar a farmácia interior, que legal, conosco, muito bom, fico feliz com isso. Esse é o objetivo do meu trabalho, é exatamente despertar em vocês a possibilidade de vocês acessarem essa farmácia interior. E acessar também a farmácia, né, a farmácia da natureza, tá? Porque na natureza também você tem uma verdadeira farmácia. Acessar o sol, por exemplo, é outra farmácia. É o sol que a maioria das pessoas hoje tem medo, né? Infelizmente, é um produto do que a indústria farmacêutica promoveu. Então, serotonina, as endorfinas,
né, os receptores que estão ligados, por exemplo, a cannabis, você tem um sistema canabidiol no seu cérebro, né, acho que é endocannabinoide, sei lá, esqueci, tá difícil sair o nome. Então, você tem tudo isso naturalmente, né? Nós temos, né, as drogas que estão nas farmácias, elas podem ser fabricadas no nosso corpo. A diferença é que não tem nenhuma, né, não tem nenhum efeito colateral, né, porque tem efeito colateral aquilo que não faz parte da natureza. Normalmente, o que é que a indústria farmacêutica faz? Ele pega um medicamento natural e transforma num medicamento sintético, porque é mais barato, né? E eles produzem em larga escala para o mundo todo. E aí tem lá uma série de efeitos colaterais, gera dependência, né? Então, a grande questão, primeiro, é você entender que você tem medo, você vai para a farmácia, você tem medo de se cuidar de forma natural ou de deixar de tomar medicamentos, porque você tem um programa do medo, você tem um software do medo, né? É o endocannabinoides, isso mesmo, Flávio, endocannabinoides, exatamente. Nós temos isso naturalmente, um sistema endocannabinoide no nosso cérebro, né? Então, nós fabricamos a mesma substância que tem na planta da cannabis, né, da maconha, né, que é algo muito precioso do ponto de vista terapêutico, né? O óleo da maconha, ele tem inúmeros benefícios, né? Inúmeros benefícios para a saúde. Isso vem sendo divulgado no mundo todo. No Brasil já se começou também a liberar, né? E tem pessoas já produzindo em casa, conseguindo para inúmeras doenças, como Alzheimer, como autismo, ou seja, tem inúmeras, né? Então isso tem comprovação científica. Só que você tem isso também natural no cérebro, você pode produzir, não é? Você pode produzir. Então, nós fomos programados, né, para nos autocurar. Nós nascemos desde cedo programados para a autocura. Só que aí a gente precisa, né, o nível de cacau, com certeza, é outra coisa que faz parte da minha dieta diária no café quântico, né? Então, nós fomos dotados, né, dessa capacidade incrível, né? Diga aí, Ivo, o Ponopono é maravilhoso. Nós fomos dotados dessa inteligência, né? Nós temos um sistema inteligente, só que a gente tem, né? Pois é, a questão é que isso precisa haver uma educação, né, para todo esse processo, né? Não só os mais jovens, mas também tem as pessoas adultas, né? Eu estou falando da utilização terapêutica, né, que está ganhando o mundo inteiro, né? Mas você tem aí as drogas todas, um monte de drogas, né, muito piores que são permitidas, né, como o próprio álcool, né? Então isso é um debate que precisa ser tido para que a gente possa educar as pessoas dentro da busca pelo cuidado pessoal em todos os níveis, né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é exatamente para dizer para você que você tem essa farmácia, só que você precisa educar o seu corpo, você precisa educar o seu cérebro, né? Você precisa treinar a mente para que seu cérebro possa reverberar, né? O cacau 100%, né? 100%. Cacau 100% é remédio, é um dos remédios mais poderosos da natureza, né? Tem também quem vive só de luz solar, com certeza. Eu conheci pessoas que vivem de luz solar. Então, a grande questão permeia por essa educação. Como é que nós podemos treinar a nossa mente para que o nosso cérebro mude, ou seja, para que nós instalemos uma nova programação? Então, gente, a primeira coisa você precisa, né, é o tema que eu vou aprofundar na quarta-feira, com uma continuidade de uma aula que eu comecei na semana passada, né? Aula coloidal, água coloidal também é uma coisa interessante, depois eu falo sobre isso. Que é exatamente essa questão de como nós podemos olhar para o nosso passado, né? O nosso passado. Porque o nosso passado é onde estão os programas, né? É onde estão os programas e esse passado que está reverberando no presente, né? Então, esse processo, né, ele requer a autocura, requer exatamente
uma reeducação do cérebro, para que ele se comporte de uma maneira diferente, né? Mas só que essa educação do cérebro, né, só você pode fazer com você, né? Eu não posso fazer por você. Claro que o que é que eu faço? Eu trago conhecimentos. O que é que acontece no coaching quântico? Por que é que muitas pessoas se curam no coaching quântico? Porque eu trago um conhecimento teórico, onde as pessoas começam a perceber o potencial que elas têm no seu próprio corpo, como é que funciona o corpo, mente, né, que são na verdade, interligados, né, e depois disso nós temos várias práticas, nós temos várias meditações guiadas por mim, onde nós vamos estimular o cérebro a ter um novo comportamento, né, ou seja, nós vamos trazer as pessoas das ondas beta acelerada, onde elas estão no nível de estresse, tá? O nível de estresse, elas começam exatamente a baixar a frequência cerebral, né? Então, quando nós fazemos isso, automaticamente nós começamos a mudar a programação. No momento que eu começo a observar os meus próprios pensamentos, identificar quais são os pensamentos que estão interferindo, tá? Na minha vida, nesse momento eu comecei a interferir no programa. Nesse momento eu estou entrando num processo educativo. Então o que nós precisamos observar é, olha, que tipo de doença eu tenho? Que tipo de doença que eu tenho? Então esse tipo de doença, ela está associada a que experiência que eu vivi no passado. Aí entra um processo de autoinvestigação. Aí entra um processo de autorresponsabilidade. Tá? Aí entra um processo de superação da vitimização. No momento que você tiver consciência disso, você começa a interferir nesse programa. Tá? Você começa a interferir nesse programa. Então, a primeira coisa é que você precisa entender que não tem como você derrotar os seus pensamentos e sentimentos. Não tem. Não é possível. Não é possível você resolver um problema no mesmo nível de percepção que o criou, já dizia o Albert Einstein. E, normalmente, nós criamos os problemas a nível do pensamento e do sentimento. Então, quando você está ruminando pensamentos, relembrando, ressentindo algo, você está perdido. Não tem como, você vai perder esse jogo aí. Não tem como você ganhar esse jogo. Tá? Então, isso é uma coisa muito clara. Observe você pensando, querendo resolver seus problemas através dos pensamentos. Você já conseguiu resolver algum problema sua? Você já conseguiu resolver algum problema seu usando os próprios pensamentos para resolver? Não tem como. Você vai ficar perdido, né? Você vai... quanto mais você pensa, mais você se enreda no problema, né? Tem uma história que eu costumo contar, que eu vou trazer agora para vocês, que tem um pouco a ver com essa temática, né? Que diz que um grande executivo americano, né, que já tinha feito todos os cursos, né, ele era um grande intelectual também, já tinha feito todos os mestrados, os doutorados, pós-doutorados, né? Ou seja, o cara tinha um conhecimento, intelectual extraordinário, né? E ele disse: eu agora quero aprender a meditar. Né? Me falaram que a meditação é uma coisa extraordinária, então eu quero aprender a meditar, e eu quero aprender a meditar com um grande mestre, né? Eu quero aprender na fonte, eu vou para a Índia, e eu vou procurar um grande mestre de meditação, que eu quero aprender a meditar, porque a única coisa que falta na minha vida é aprender a meditar. Né? E aí ele de fato viaja para a Índia, e aí quando ele chega na Índia, termina que ele consegue uma audiência lá com um grande mestre espiritual, e aí o mestre espiritual o recebe de maneira simples, sentado no chão, numa almofada, e na sua frente tinha uma xícara de chá, e tinha uma garrafa também com chá, e uma caneca para ele servir, né? E aí o mestre olha para ele e pergunta, né, mas me diga, o que é que trouxe você aqui? Ele disse: olha, e quem é você, né? Por favor, me fale um pouco da sua vida, né? E aí eu sei que
essa pessoa que tinha muitos conhecimentos, ele começou a falar, e ele nem respirava direito, fazendo tudo que ele falava, que ele fazia, que ele era isso, que era aquilo, ele falava. E aí o mestre, ouvindo aqui, oi Isabelle, seja bem-vinda. E aí o mestre pegou a caneca, pegou a garrafa de chá e começou a derramar a garrafa de chá na caneca dele. E essa garrafa, e ele foi enchendo a caneca, né? E daqui a pouco a caneca encheu, e ele continuou, e o mestre continuou botando chá na caneca, e a caneca derramando, né? E a pessoa falando e olhando para aquela caneca derramando e não entendeu nada, e disse, mas o mestre, o senhor não está vendo aí que essa caneca está cheia, o senhor continua botando chá? Ele disse, pois é, essa caneca está tão cheia, né, como a sua mente, né? Você tem tantos pensamentos, você tem tantas informações, que não tem espaço para entrar nada de novo aí. Então você precisa esvaziar um pouco. Ele disse, pois é, mas eu vim para aqui para isso mesmo, então eu gostaria que o senhor me ensinasse a meditar, né, para que eu pudesse esvaziar, então, um pouco essa minha mente, que realmente está muito cheia. Né? Aí o mestre disse, é o seguinte, é muito simples. Você vai para casa e você vai passar uma semana em sua casa, só que você vai passar uma semana, mas você não pense em macacos. Tá? Depois de uma semana você volta, né, sem pensar em macacos. E aí o empresário olha para ele e diz, mas só isso? É só para não pensar em macaco? Ele diz, pois é simples assim, vai para casa, vá para o seu hotel e daqui uma semana você volta, agora não pense em macacos. Né? E aí o que aconteceu, né? O que aconteceu é que uma semana depois o empresário voltou, né? E ele estava quase louco, né? O mestre disse, aí, como é que foi sua semana? Ele disse, eu estou enlouquecendo, porque eu estou vendo macaco em tudo que é lugar, eu vejo macaco em cima de mim, eu vejo macaco na parede, eu vejo macaco em tudo que é lugar. Oi, Ivani Cleide, oi, Maria Clarete, né? Sejam bem-vindas. Então, boa noite, Silvia, né? Quem está chegando agora aí, Simone, Jane. Então, ele estava ficando louco, porque ele foi fazer exatamente o que aconteceu. Ele começou a negar, ele começou a querer não pensar em macacos, ele direcionou o pensamento para macacos. Tá? Então, ele começou a ver macaco em tudo aquele lugar, ele sonhava com macaco, acordava vendo macaco, ou seja, ele estava enlouquecendo. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa mente. Então, quando você tenta, né, dizer não, o cérebro não entende a palavra não. O Igor está dizendo aqui, é exatamente isso. A palavra não, ela não tem imagem. Nós aprendemos por imagem. Quando eu falo caneca, aí você tem uma imagem de uma caneca. Aí, quando eu falo óculos, você tem uma imagem do que é óculos. Mas quando eu digo não, qual é a imagem que você tem sobre a palavra não? Não tem, o cérebro não tem associação, não tem uma memória associativa com a palavra não. Né? Então, quando eu digo não, eu não quero mais não sei o que, você está, é como se o cérebro entenda o que você quer. Né? Então, você tem que ter muito cuidado. Né? As pessoas que trabalham com marketing, de vez em quando eu reviso copies, né? Vejo as pessoas falando muito não. Então, termina você quer dizer uma coisa e o cérebro entende outra, né? Foi exatamente o que aconteceu com esse executivo, com esse empresário que foi querer aprender a meditar. Né? E aí o mestre disse, bom, agora você entendeu como é que funciona a sua mente. A primeira coisa é não resista. Não diga não, não resista à sua mente. Né? Então, muitas pessoas estão doentes porque elas estão resistindo. Elas estão negando o seu passado, elas estão negando a sua história. Né? Elas estão negando os seus pais, elas estão negando os seus relacionamentos, elas estão negando, às vezes, os seus próprios filhos, ou filhos negando os seus pais, enfim. Muitas pessoas estão doentes porque elas não aceitam a vida. Elas não aceitam a vida. Né? E aceitar a vida, quando eu digo aceitar a vida, não é você ser uma pessoa resignada, aquela pessoa boazinha que está querendo agradar a todo mundo. É você não entender o recado da vida porque você tem um programa.
né? Você só consegue ver as coisas através desse programa. Tá? Então, é muito importante a gente entender que cada um de nós está usando uma lente, né, que filtra a realidade. Então, a realidade que nós estamos vendo, como dizia Heisenberg, não é a realidade propriamente dita. É a realidade que está submetida à forma como eu estou investigando a realidade. Né? Então, se eu mudo, né? Então, ou seja, eu tenho um cérebro que foi treinado para ver a realidade de uma determinada maneira, né? Uma determinada maneira. Então, se eu tenho consciência de que essa forma que eu estou vendo, né, que eu estou vendo a realidade, ela está me levando a adoecer, por exemplo, ela está me levando a ser uma pessoa cheia de raiva, de ódio, de ressentimento, uma pessoa que não é capaz de perdoar, uma pessoa que não é capaz de agradecer, uma pessoa que não é capaz de elogiar, entendeu? Então, nós começamos a perceber que nós temos um programa, um software. Então, tudo aquilo que você programou-se, consciente ou não, de maneira consciente ou não, né, a partir de sua história, da sua religião, da sua família, da sua cultura, né, o que acontece é que você fica refém desse programa. E esse programa é que está fazendo você ficar doente, entendeu? Por que é que as pessoas se curam quando fazem um coaching quântico? Não é que eu estou curando, eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém. É muito importante que você tenha clareza sobre isso. Né? Eu nem sei o que as pessoas têm quando vão fazer o coaching quântico, eu não pergunto nada a ninguém. Eu não faço nenhum questionário para saber o que as pessoas trazem. Nunca fiz isso. Nem é preciso. Né? Então, é comum as pessoas dizerem que eu, muitas vezes, estou falando para ela. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, que, numa reunião que eu tive, ela diz, olha, se eu vejo suas lives, e às vezes você parece que você está falando diretamente para mim. Eu digo, mas é assim que acontece. Isso acontece muito nas minhas lives, isso acontece muito no coaching quântico. Então, por quê? Porque eu estou dentro de um campo, né? Eu estou dentro de um campo, né? E nesse campo eu me conecto com essas possibilidades. Então, eu trago a informação científica, a pessoa aterra, ela faz download daquela informação, e depois, né? E depois ela vai, né? E depois ela vai para práticas, né? Tem um livro também, inclusive esse livro Salto Quântico, que a Isabelle está falando aí, é um livro que faz parte do coaching quântico, ele é praticamente o manual, ele é praticamente a apostila do livro. Então, tudo que eu vou trazer ali, você vai reforçar depois estudando o livro. Tem pessoas que já leram até o livro antes, né? Elas podem escolher um outro livro. Eu tenho 9 livros publicados, né? Estou fazendo o 10º agora, estou terminando o 10º. Quer dizer, na verdade, terminei, estou revisando só, né? Então, a pessoa tem essa oportunidade e tem as práticas de meditação, tem outras práticas que nós fazemos, e só que aí o que é que eu faço? Qual é a estratégia? Nós trazemos a pessoa, ou seja, fazendo com que o cérebro dela saia do modus operandi, né, onde o crítico, né, quando o crítico é que está dominando a sua vida. Ou seja, o que é o crítico? O crítico é um personagem, que nós criamos, que é exatamente que ele está associado a uma autocrítica pesada, ao julgamento, ele está sempre olhando para o copo meio cheio, meio vazio, ou seja, ele olha para problemas ao invés de olhar para soluções, né? Então, observe quando você está num momento de muita felicidade. O crítico é aquela voz que diz, olha, está muito bom para ser verdade, viu? Tá muito bom para ser verdade. Quando eu era criança, a gente tem hora que tava aquela algazarra em casa, aquela alegria, aí meu pai chegava, olha, não é muito bom estar assim alegre não, porque isso não vai dar certo, daqui a pouco vocês estão brigando aí. Então ele tinha um crítico dentro dele, né? Então eu tive que desativar esses programas, essa questão de que se você está alegre, muito alegre, você vai ficar triste. Gente, isso é uma loucura, esse tipo de visão do mundo, né? É uma visão que bota você dentro de uma prisão, porque a vida, ela é cíclica, né? Se você estiver muito alegre, fique muito alegre, né? Fique muito alegre, ou seja, e se vier a tristeza, curta também a tristeza, ou seja, vivencia, aprenda com a tristeza, entendeu? Não é para você ficar com medo de ficar alegre ou de ficar triste, não viva o momento que você está vivendo. Porque o que é que acontece? Quando você tem um crítico muito ativo dentro de você,
você fica julgando todos os seus comportamentos, eles são julgados por você mesmo. Você é o seu maior algoz. Você é quem mais se pune. Você é quem mais se persegue. A Márcia está dizendo também que o pai dela dizia isso. A Odete também dizendo isso. A Cris também está dizendo isso, né? É incrível, né? Ou seja, não fique muito alegre não, porque daqui a pouco você vai ficar triste. Olha só que coisa mais... Que loucura, entendeu? Né? E aí você já fica, né, se você ficar nesse sentido, significa, se você fez download desse programa, toda vez que você ficar alegre, o Crito vai dizer, olha, é bom tu baixar a bola aí, viu? Tá muito alegre, esse negócio não vai dar certo. Lembra lá o que teu pai te falou? Então, gente, muitos dos nossos problemas, eles têm, né? Eles têm exatamente essa voz subconsciente do sistema nervoso autônomo de tudo que nós nos autoprogramamos. Tudo que nós nos autoprogramamos está rodando no piloto automático, por isso que é chamado de sistema nervoso autônomo, né? Eu já falei disso ontem aqui na live de ontem, ou seja, é um sistema que ele é autônomo, é ele que regula o batimento cardíaco, é ele que regula o suor do seu corpo, é ele que regula todo o seu sistema nervoso, né? Ou seja, você vai dormir, seu corpo está todo funcionando, quem é que está cuidando disso? É o sistema nervoso autônomo, porque ele tem o programa, ele sabe o que fazer. Ó, Liane está dizendo, minha avó também dizia, vou ter uma raiva, eu já ri muito, né? Eu já ri muito. Então, veja bem, esses programas são eles, né? São eles que estão governando as nossas vidas, né? Então, o que você precisa olhar para esse cérebro hoje que você tem é exatamente se você está plenamente realizado, se você está plenamente... Olha, Solange, eu ouvi muito, quem ri na sexta chora no sábado, olha só. Olha aí, já virou um ditado, quem ri na sexta chora no sábado. Que coisa mais louca, você não pode nem passar 2 dias rindo, né? Na sexta, se rir na sexta, no sábado já tem que estar chorando. Então, nós vamos perceber como nós somos dominados por esse... Porque o que é que acontece? A psicologia positiva é um conhecimento recente que foi desenvolvido inicialmente em Harvard, na Universidade de Yale também, ali pertinho de Nova York, né? Então, ou seja, é uma nova ciência que está surgindo. Nós fomos criados na perspectiva do mal, da negatividade, de olhar para a negatividade. Nós damos exemplos só de pessoas doentes. O currículo das universidades não fala das pessoas saudáveis. Você já viu um médico ter informação sobre o que é uma pessoa saudável? Ele nem sabe, muitas vezes ele está mais doente do que a pessoa, né? Ou seja, todo o currículo médico e todo o currículo da psicologia tradicional é voltada só para problemas, são crenças limitantes, com certeza. Então, nós fomos educados, gente, num processo de contaminação, num processo de autossabotagem, num processo de negatividade, entendeu? E aí, o que é que acontece? O nosso principal aliado nos processos de autocura é a vitamina D, né? A vitamina D que vem do sol, porque o sol nasceu há 4 bilhões de anos atrás, a mesma idade que a Terra. Então, a Terra, ela também é um produto do sol. Sem o sol não existiria vida na Terra. Tá? Então, a vida na Terra, ela vai surgir em função da fotossíntese das plantas, que vão nutrir os herbívoros, né? E aí você tem toda a cadeia, tem os carnívoros que comem os herbívoros, e tem seres como nós, que somos omnívoros, que comemos qualquer coisa, né? E tudo isso, na verdade, não existiria se não fosse o sol. E aí nós começamos a ficar com medo do sol. Na antiguidade, o sol existiu em solários, então a pessoa tinha pneumonia, ia para o sol, né? Existia, no início do século, você tinha hospitais onde as pessoas tinham que tomar banho de sol todo dia, né? Elas quando não podiam tomar banho de sol, elas eram levadas
na cama para tomar o banho de sol, elas eram levadas numa maca, numa cadeira de rodas para tomar banho de sol. Mas existia a cultura do sol. Né? E aí o que aconteceu desde a década de 30, quando começaram a ser fabricados os primeiros protetores solares, né, industrializados, né, de 30, 40, né, e aí a indústria dos protetores começaram a entrar e começaram a botar na cabeça das pessoas que o problema do câncer era o sol, e a gente sabe que isso é uma grande mentira, porque os países que têm mais sol, as pessoas se recuperam mais rápido do câncer, na verdade. Então, a questão é que você tem um programa de medo, você tem medo de sol. Por isso que você está com a vitamina D3 baixa, você sai de casa com protetor solar, e aí você tem, né, de 10 pessoas, 9 tem, normalmente, 9 delas têm deficiência de vitamina D3, que é a responsável por essa pandemia. Se as pessoas tivessem vitamina D3 alta, não tinha uma pandemia como essa, né? Você não vai, você nem sentiria o sintoma da Covid, né? Porque exatamente isso nós perdemos isso aí. Então, nós perdemos a nossa força quando nós fomos induzidos a ter medo de sol. Isso é um programa, da mesma forma que é um programa que o nosso pai dizia, olha, não fique triste não para você ficar alegre, não fique muito alegre não que amanhã você vai ficar triste, você também está com medo daquilo que lhe cura, daquilo que promove a cura, né? Que é exatamente todas as células do corpo têm receptor de vitamina D3, é ela que está por trás, né? É ela que regula o sistema imune, é o hormônio mais poderoso do nosso corpo, né? Regula a força dos nossos ossos, de tudo praticamente, né? De tudo praticamente depende da vitamina D3. São mais de 100 tipos de doenças que nós nos prevenimos. Só de câncer são 16 tipos de câncer que podem ser prevenidos com vitamina D3, sem falar do Alzheimer, sem falar do Parkinson, sem falar... Enfim, sem falar do autismo, sem falar da esclerose múltipla, enfim, e tantas outras, fibromialgia, e por aí vai. Então, a primeira coisa é que nós programamos o nosso cérebro para ter medo de sol, né? E aí você está ferrado, né? Você está com o sistema imune fraco, você é suscetível a ter inúmeras doenças, porque você está com sua imunidade baixa, né? Então, a primeira coisa que eu diria para você é que você procure mudar esse programa da vitamina D3, né? Que é uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, desde 2014, quando eu entrevistei o Dr. Cícero Coimbra pela primeira vez, e o ano passado eu entrevistei ele antes da pandemia explodir, onde nós trouxemos 2 horas e meia de um conteúdo poderosíssimo, né? Então, esse é um outro tipo de programa, né? E nós temos, além desse programa, né, além desse programa da vitamina D3, nós temos os programas que limitam, né, que limitam a nossa capacidade de se autocurar, né, porque nós simplesmente desativamos, por exemplo, as células-tronco, que são as células que se transformam em qualquer tipo, né, em qualquer tipo de célula, tá? As células-tronco, elas podem curar você de qualquer tipo de doença, de câncer, de um corte na sua pele, enfim, né? As células-tronco são células que se transformam em qualquer tipo de célula. Só que as células-tronco, elas não obedecem nossas ordens quando nós estamos com raiva. Ela não obedece às nossas ordens quando nós estamos ressentidos, quando nós estamos magoados, entendeu? Então, o que acontece é que, como nós fomos treinados para viver no medo, né, viver na preocupação, até quando estamos felizes, nós reclamamos de nós mesmos. Então, quando você fica com medo da sua própria felicidade, da sua própria alegria, eu sinto muito, mas você vai bloquear a comunicação com as suas células-tronco. Então, você fica com dificuldade de se recuperar das doenças, você fica com dificuldade de cicatrização, entendeu? Porque o medo é o oposto do amor. E aí, o que acontece é que também tem um outro componente nisso aí, que é a culpa, né? Que é exatamente a pessoa cometeu um erro ou fez alguma coisa e ela não se perdoa, ela fica se culpando, ela fica se vitimizando, né? E aí toda pessoa que se vitimiza, ela acredita que tem
um algoz, ela tem alguém que está punindo ela, né? Então, ela cria um universo imaginário, onde ela vive, né? Ela vive num mundo onde o mundo está punindo ela por alguma coisa. Então, a pessoa que está num processo de vitimização ou num processo de uma expectativa de algo negativo acontecer na sua vida, ela bloqueia a comunicação com esse células-tronco também, tá? Ela simplesmente não consegue acessar o seu potencial de autocura, tá? Então, a autocura, gente, tem a ver diretamente com duas coisas, a vitamina D3, né, e tem a ver com o seu estado de ser, né, tem a ver com a sua capacidade de ser uma pessoa otimista. As pessoas otimistas, elas chegam a viver 11 anos mais. As pessoas que ajudam, que são altruístas, elas são mais felizes também. As pessoas mais felizes, elas têm uma imunidade mais alta. E aí, uma outra coisa que está acontecendo, né, para comprometer a imunidade das pessoas, é que as pessoas também não têm têm pouco contato com a natureza. A natureza é um outro hospital, tá? Então, no meu livro, eu estou trazendo pesquisas científicas que mostram que só você estar no hospital que tem uma janela que dê para uma árvore, você vai se recuperar muito mais rápido, você vai tomar muito menos medicamentos, você vai ter alta mais rápido, seu humor vai melhorar, entendeu? Ou seja, simplesmente um hospital com uma janela de frente para um bosque, isso já melhora a sua saúde. Então, quando você vai também para a floresta, por isso que eu tenho falado do banho de floresta, que é um capítulo, né? Que é um capítulo, tá já saindo, viu, Exilma? Que é um capítulo do meu próximo livro, A Medicina da Floresta. Então, assim, é uma coisa exuberante a inteligência das árvores, minha gente, né? A inteligência da floresta é uma coisa exuberante, né? Estão exatamente se desenvolvendo tecnologias em cima da inteligência da floresta. Então, a pessoa que tem pânico, né, que a Lucimara está trazendo, a primeira coisa que eu diria, olha, vá para dentro do mato. A pessoa tem câncer, vá para o mato, vá passar uma semana, vá acampar vá andar pela floresta, vá andar de pé descalço para você aumentar a sua imunidade, porque tem bactérias do solo que trabalham só a nossa imunidade. E imunidade alta, gente, significa um melhor humor, né? As pessoas que têm imunidade alta, elas também são melhores, são pessoas bem-humoradas, tá? Porque afeta diretamente o seu humor, né? Então, nós precisamos cuidar da imunidade através da reposição de vitamina D3, né? Recentemente, eu tomei a dose de ataque só para subir minha imunidade. Tomei uma dose de 600 mil unidades, estou tomando agora 20 mil unidades por dia, e vou fazer isso até o resto da minha vida, porque eu ainda não consigo todo dia tomar sol como eu gostaria, principalmente quando eu estou viajando, tem um período que eu viajo muito. Então, eu quero manter, né? Eu quero me manter sempre com a minha imunidade alta, de 70 a 100 nanogramas por mililitro, esse é o meu objetivo. Eu sei que isso influencia, eu fico com ossos mais fortes, né? Eu me defendo de vírus, por que eu não tomo medicamento químico, né? Por que eu vivo na região onde tem inúmeras pessoas, né, que já pegaram dengue, já pegaram chikungunya, já pegou não sei, por que eu não pego? Por que raramente eu tenho até um resfriado, né? E mesmo se eu tiver alguma coisa, eu me recupero muito rapidamente, porque eu rastreio a causa imediatamente, né? Eu busco o meu equilíbrio, eu busco as curas naturais, eu não agrido mais o meu corpo com medicamento químico, a não ser realmente numa emergência, mas não para continuar tomando, né? Então, com isso, quando eu me determino a cuidar de mim, de uma pessoa diferente, de maneira diferente, quando eu me determino a ser uma pessoa otimista e sair da vitimização, eu estou mudando o meu cérebro. Né? Então, quando eu me determino a investigar todo e qualquer processo de autossabotagem, eu estou também doutrinando o meu cérebro. O consumo de água, gente, é 35 ml por quilo de peso, tá? Por quilo de peso, tá? Então, é exatamente isso aí. A água também é muito importante, né? É muito importante você ter esse cuidado. Então, a grande questão
da autocura, né, é exatamente um programa. Você precisa, o seu cérebro precisa ser um novo cérebro. Isso é um dos pontos fortes do coaching quântico. Então, eu convido você está querendo mudar a sua vida, você está querendo se curar, tem muita gente aqui falando de fibromialgia, falando de enxaqueca, falando de depressão, então, você está tendo uma oportunidade excelente, né? Todas essas doenças aí, nós temos casos de cura de transtorno bipolar, de câncer, né, de dores crônicas, enfim, todas essas doenças que vocês estão colocando aí, né, nós temos casos clínicos, nós temos casos de curas incríveis. Tem o caso do marido da Eliane, que tinha 10 anos de dores crônicas nas costas, ele se curou no primeiro dia do coaching quântico. Né? Na Suíça, uma pessoa tinha uma fístula nas costas e se curou no primeiro dia do curso de coaching quântico. Né? Em Los Angeles, né, uma médica, tudo isso que eu estou falando tem depoimento, viu, gente? Lá no YouTube você pode encontrar esse depoimento. Né? Também, em Los Angeles, uma médica também se curou, ela nem escrevia com as mãos, né? Porque exatamente nós trazemos a pessoa para um outro lugar onde ela pode influenciar no programa. E num dia, numa única meditação, se você faz isso com profundidade, né, ou seja, se você sai do campo do passado ou da preocupação com o futuro, você promove mudanças epigenéticas em questões de minutos. É por isso que as curas, né, acontecem no coaching quântico. Tá? Agora, isso não é nenhuma novidade, né, gente? Não é nenhuma novidade. Porque Jesus, quando curava, ele dizia para as pessoas o quê? Foi sua fé que ele curou. E ele dizia, o que eu fiz, você faz também e faz muito mais. Então, ele estava dizendo, você tem essa programação. Olha aí o meu amigo Tiago Benevides, né, grande coach lá, nos conhecemos em Orlando, o Tiago fez o coach comigo lá em Orlando, né, e foi uma experiência incrível, né, Tiago? Estamos para fazer um trabalho ainda lá no Havaí, né, Tiago? Está na agenda aí, deixa passar essa pandemia que a gente vai voltar para essa programação. Então, a grande questão é que você está operando, né? Você está operando num modo operandis, né? De baixa vibração. Você não acredita em você. Você não acredita, né, no potencial que você tem, porque você passou a vida inteira ouvindo mentiras, né? Você está exatamente nesse programa de ter medo até de ser feliz, né, que é um programa muito comum, porque os nossos pais bateram muito nessa tecla, os nossos avós bateram nessa tecla, como muitos de vocês falaram aqui. Né? Então, o que acontece é que você, com esse programa, você desativa a inteligência, né, inata do seu corpo, essa inteligência, a farmácia, né, que Deus já dotou a gente desde o início. Né? Nós vemos através dessa mente, né? Só que a nossa mente, como nós somos criados, a nossa mente, né, como nós fomos criados para negar o nosso valor. Nós fomos educados, né, exatamente para ter medo até do nosso próprio poder, né? Do nosso próprio poder. Com certeza é isso aí, Tiago. Vamos nos programar. Então, o que acontece? Toda vez que você está à beira de um salto, de uma possibilidade, de olhar para a realidade de uma outra maneira, né, sem essas prisões do passado, o passado vem lá e ele puxa. O passado vem lá e ele puxa. Entendeu? E aí você fica preso. Então, como é que você vai poder, né? Como é que você vai poder promover, acessar a inteligência, né? A inteligência do seu corpo, né? Se você está o tempo todo ativando dentro de você o medo, você está ativando exatamente aquilo que você não quer. Então, gente, a tecnologia mais avançada de cura que nós temos habita dentro de nós e habita na natureza, tá? Então, como nós também fomos criados onde as pessoas têm medo de animais, onde as pessoas têm medo de ir para uma floresta, onde as pessoas têm medo de contato com a natureza, esse distanciamento da natureza é também outro problema seríssimo. Porque a comprovação científica mostra que simplesmente você morar num quarteirão onde tem muitas árvores
né, você tem o seu humor muda, a sua capacidade cardiovascular muda, e nos lugares que mais derrubam a árvore, onde as pessoas começam a ter doenças, as principais doenças por falta de árvore são doenças cardiovasculares e são as doenças respiratórias. Tá? Então, observe, né? Então, eu estou dando 3 dicas aí, 3 dicas especiais para que você possa treinar o seu cérebro, treinar a sua mente e mudar o seu cérebro. Uma é voltar a se conectar com a natureza, reprogramar o seu cérebro para ter mais contato com a natureza. O segundo tem a ver com o sol, você se programar para que você tenha 15, 20 minutos de sol por dia, pelo menos, ou você reponha a vitamina D3, tá? E a outra coisa é que você precisa ter uma cultura de otimismo, a negatividade que habita em você, baseado nas experiências passadas, né, que você termina se aprisionando e sendo refém, né, impede que você acesse as células-tronco, que é talvez a tecnologia mais avançada de autocura que nós temos, né? Junto com a vitamina D3 são as células-tronco, né? Uma coisa impressionante, ela se transforma em qualquer célula. Ela tem uma inteligência de se transformar em qualquer célula. É só você dizer, células-tronco. Agora, você não pode fazer isso com raiva. Você não pode. É por isso que nós temos no coaching quântico, né? Nós temos no coaching quântico a meditação de ativação das células-tronco. Tá? Então, nós tem um caso, né? Tem um caso que eu conto no livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, né? No Salto Quântico em Sua Vida, a Maria Amélia, ela leva a mordida do cachorro, né? Antes de um dia que eu ia dar uma palestra em São Paulo, e ela estava com o dedo sangrando, enfaixada, e durante a meditação das células-tronco, a Maria Amélia entrou num transe profundo, ela baixou, ela foi para, acessou as ondas teta, eu fiz uma meditação da gratidão, ela entrou no vácuo quântico, né? E aí ela sentiu uma energia diferente na sala, como se ela estivesse num ambiente muito natural, não ouvia ruídos, né? Porque é exatamente isso que acontece. Quando nós estamos num processo de autocura, o córtex frontal, ele desliga a noção de tempo e espaço. Você pode nem saber onde está, o tempo pode passar de uma maneira completamente diferente. Isso é o cérebro trabalhando por você. Tá? É o cérebro colocando você em um outro estado, desligando todos os circuitos neurais ligados ao seu passado, ao seu sofrimento, né? Às suas dores, né? Às suas crenças limitantes. Então, ali não tem interferência. A sua mente analítica é praticamente desligada. E aí é onde entra a fé, a confiança. Entra, né? Você acessa, né, o campo quântico, a informação está lá, você entra nesse campo, né? Por isso, a Maria Amélia, quando saiu da meditação, foi para o hotel, quando ela desenfaixou o dedo estava cicatrizado. Entendeu? Então, gente, isso qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Não fui eu que fiz isso, não. Eu induzi um estado que existe dentro dela, porque eu tenho conhecimento científico para isso. É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer também, tá? Claro que eu vivo, aquilo que eu ensino para vocês é o que eu vivo, entendeu? Então, quando eu estou falando isso para vocês, é a minha vida, é isso a minha vida, essa é a minha essência, né? Foi exatamente por isso que eu me transformei, né? Hoje eu me defino como um professor de pessoas livres, né? Porque vocês estão aqui não por obrigação. Durante mais de 20 anos eu ensinei física. Então, naquele momento, as pessoas, elas iam para minhas aulas, eu ensinava em pré-vestibular, ensinava em segundo grau, então as pessoas, elas iam muitas vezes obrigadas, elas precisavam de ter o diploma, precisavam passar no vestibular, então, mas ninguém é obrigado a assistir minhas aulas hoje, vocês não estão aqui por obrigação, vocês estão aqui porque reconhecem algum valor do meu trabalho, ou chegaram aqui, às vezes, tem gente que chega pela primeira vez, por curiosidade, né? Às vezes aparece, né? A pessoa, de repente, vou dar uma olhada ali, a pessoa está sendo chamada para olhar para si mesma. Muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, elas chegaram por ressonância, né? Elas chegaram por ressonância. Uma pessoa indicou, de repente ela veio, e de repente ela disse, opa, isso aqui tem a ver com a minha história. E ela se conecta, entendeu? É assim que acontecem as coisas. Então, o processo, né? O processo de autocura, gente, é um processo,
de autoconhecimento, é um processo de autorresponsabilidade, né? Então, é exatamente isso que vocês têm essa oportunidade. Eu recomendo que vocês, eu vou pedir para a Claís, coloque o link aí no Facebook, no YouTube, vocês podem entrar ainda hoje na página, né, vocês podem entrar na lista VIP e amanhã vocês poderão adquirir o primeiro lote e fazer parte de uma grande transformação, né, participando da segunda turma do Coaching Quântico Online Experience. É um trabalho que foi reconhecido já em 7 países, tá? Pessoas de vários países já passaram, já tiveram essa experiência, e vocês estão tendo essa oportunidade agora, né? Então, você pode, né? Ingrid está dizendo que a palavra otimista vem da palavra ótimo, pois é, tá? E amanhã eu estarei realizando, veja bem, amanhã eu vou estar realizando uma aula fechada no Zoom, tá? No Zoom. Então, vocês podem também se inscrever nessa aula do Zoom. O link da aula está lá no meu perfil, né? Laís pode colocar a aula do Zoom, o link da aula do Zoom aí também, tá? Para que as pessoas possam assistir a aula amanhã. E na aula de amanhã, eu já vou dar o desconto, o super desconto para você participar da próxima turma, tá? Na aula de amanhã, nós vamos trabalhar também, nós vamos trabalhar essencialmente essa questão da nova identidade, de um novo eu, de uma nova personalidade, tá? Eu vou trazer uma pista clara para que você possa, né, acessar esse processo e que você possa também fazer as pazes com esse passado, porque com o mesmo passado que você tem hoje, eu sinto muito, você olhando para o passado, fica difícil você se autocurar. Fica difícil você acessar o programa da autocura, né? Por isso que eu convido vocês a participarem, né, da próxima turma, para que a gente possa fazer esse mergulho. E outra, a aula do Zoom vai ser à noite, às 20 horas, vai ser às 20 horas de amanhã, tá? Amanhã você tem essa aula no Zoom, o link está no meu perfil, você pode entrar lá no meu perfil e também vai ter no YouTube, né? E o pessoal do YouTube, lembra, se você não deixou o seu like aí, deixa aí o seu like. E agora eu vou abrir para perguntas. Vamos tirar 15 minutinhos aí de perguntas. Me digam o que é que vocês querem saber, né, para que eu possa responder agora, tá? Para que eu possa esclarecer um pouco para vocês, né, sobre os processos de autocura, tá? A Laís já está colocando o link da aula do Zoom, aí amanhã, às 20 horas, você pode se inscrever, é uma aula gratuita, tá? Sônia Maia já está tomando 20 mil unidades por dia, muito bem, Sônia Maia. É muito importante que nesse momento, né, que está havendo recrudescimento da Covid, você, né, procure tomar um banho de floresta, procure tomar vitamina D3 todos os dias, né? A Cleo está curada, né, Cleo? Que legal. Então, aqui nós temos alguns ex-alunos nossos também. Vou cantar, vai ficar gravada. Então, pronto, vamos fazer isso. Eu vou cantar para vocês agora, bem lembrado. Olha, eu já estava esquecido aqui. Essa música, eu vou botar aqui eu vou estar olhando aqui para o caderninho, gente, porque como eu não toco com frequência, eu termino. O que eu indico para a pessoa que teve Covid é aumentar drasticamente o nível de vitamina D3 para evitar que você tenha de novo. A vitamina D3 você compra em farmácia de manipulação, Eva, né? Farmácia de manipulação. Veja o seu peso. Se você tiver até 50 quilos, de 50 a 75 quilos, toma 10 mil unidades por dia, tá? Se você tiver, por exemplo, eu tenho 80 quilos, 81, eu estou tomando 20 mil, A melhor vitamina D3, olha, eu não sei dizer qual é a melhor, viu, Cléo? É a vitamina de uma farmácia que seja uma farmácia respeitada, tá? Porque qualquer farmácia pode fazer a vitamina D3. Você precisa ver se é uma farmácia idônea. Eu trago, normalmente, quando eu viajo para os Estados Unidos, eu trago de lá, mas aqui a Anvisa não permite que faça em altas doses. Você está tomando 10 mil, aqui só pode, no Brasil, fazer 2 mil, gente. Aqui nós estamos muito atrasados, infelizmente, né? Aqui a indústria farmacêutica reina, né? Não só a indústria farmacêutica, mas a indústria de agrotóxicos também reina aqui, né?
49% dos agrotóxicos mais perigosos, mais tóxicos do mundo são vendidos aqui no Brasil. Então, nós precisamos também adquirir essa consciência. Deixa eu dar só uma afinadinha aqui no violão. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa live cantando essa música e vocês vão entrar na vibração da cura. Imagine o que é que vocês estão querendo. O que é que vocês estão querendo se curar? Você precisa, a cura, né? É continuar se protegendo, com certeza, usando a máscara e tudo mais, isso aí. Tomando sol, né? Indo para a floresta, tá certo? Então eu peço a você que agora você entre num estado de respiração, porque eu vou cantar uma música que tem a ver com cura, tá? Que tem a ver com cura. E a cura é um programa que está dentro de você, tá? É um programa que está dentro de você. Mas você precisa ativar. Eu não posso ativar por você, só você pode. Tá? Então, o seu estado de ser, eu posso te ajudar, né, nesse processo, como eu venho ajudando, fazendo lives, como você pode também fazer esse mergulho, você pode fazer esse mergulho também no Coaching Quântico. A vitamina D com algum tipo de óleo, não, a vitamina D você tem que tomar com cloreto de magnésio, você tem que tomar 10% de vitamina A, se você tomar 10.000 unidades de vitamina D, você tem que tomar 1.000 de vitamina A. Você tem que tomar o cloreto de magnésio, você tem que tomar a vitamina B2 e a vitamina K2. Essa é a recomendação correta para você tomar a vitamina D, né? A vitamina D3. Se você toma 10.000 de vitamina D3, você toma 1.000 de vitamina A. Você toma no mínimo 3 cápsulas de cloreto de magnésio, PA para análise, 500 miligramas por dia. Você toma 4 cápsulas de vitamina B2 de 50 miligramas, por exemplo. E toma aí a vitamina K2, 120 miligramas, 120 microgramas por dia. Vitamina C também, 1 grama por dia é maravilhoso. Eu tomo isso há muito tempo, né? Então, eu peço que vocês, né, eu vou cantar essa música, cujo título é Quando eu decidi me curar. É possível curar qualquer doença, Helena, quando nós curamos o ser humano. O que nós trabalhamos no coaching quântico não é o foco na doença. Nós vamos querer cuidar você. Quer dizer, na verdade, você que vai se curar. Eu vou apenas ensinar o caminho, né? Então, todas as pessoas que estão só não está tomando a vitamina B2. Então, você pode manipular também, né? Então, todas as pessoas que estão nessa busca de autocura têm essa oportunidade aí de participar da próxima turma do Coaching Quântico. Serão todos muito bem-vindos e bem-vindas. Será uma alegria muito grande poder orientar vocês nesse processo. A TIT também, né? Cura dos problemas de osteoporose e hipotireoidismo. Tudo isso no Coaching Quântico, nós vamos trazer essas possibilidades para qualquer doença, porque, na verdade, a cura é do ser humano, não é da doença. Vou repetir aqui, estão me pedindo para repetir aqui no YouTube. Vitamina... Oi, Manu, boa noite, querida. Vitamina D3, você vai tomar, se você tiver de 50 a 75 quilos, você vai tomar 10.000 unidades. Se você tiver um pouco mais, você toma 15.000 unidades. Se você tiver acima de 80 quilos, você toma 20.000 unidades por dia. Se você tiver com a taxa de imunidade muito baixa, toma a dose de ataque, que é 600.000 unidades, foi que eu tomei a semana passada. É só para botar minha imunidade rapidamente lá para cima, tá? E aí você vai tomar 10% do que você tomar de vitamina D3, por exemplo. Se você toma 10.000 unidades de vitamina D3, você toma 1.000 unidades de vitamina A. Você toma vitamina B2, 4 cápsulas de vitamina B2 de 50 miligramas. Você toma pelo menos 3 cápsulas de magnésio PA, que é para análise, né? Cloreto de magnésio PA. Você toma também no mínimo 3 cápsulas por dia. E toma a vitamina K2 aí em torno de 150 miligramas, 120 a microgramas. Vitamina K2 é microgramas
Você pode colocar, com exceção do cloreto de magnésio, a vitamina B2, a vitamina K2, a vitamina A e a vitamina D3, pode vir tudo numa mesma cápsula. Eu fiz isso, né? Carlos, você tem que mandar manipular, né? Você tem que mandar manipular, porque depende da farmácia. Pode ser que venha tudo né? Por exemplo, eu tomo 20 mil unidades, são 2 cápsulas de 10 mil unidades, tá? Então, tem que ser na sua farmácia. Se vem em gotas, tem que saber quanto tem em cada gota. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão entrar agora em estado de meditação, de respiração, de conexão com a inteligência do seu corpo, e eu peço que você ouça essa música e você faça download e tome uma decisão de se curar. A cura não é da doença, a cura é de você. Você precisa se curar de você. Você precisa se curar do seu velho eu, da história que você se acostumou a contar para você, dos programas. Quando eu decidi me curar, sabia que iria me revirar pelo avesso e me amar mais. Amanhecer os dias ao lado de mim. Quando eu decidi me curar, não sabia onde eu iria dar. Só que Deus iria encontrar, me surpreender, me apaixonar. Quando a cura chegou por inteira, de forma súbita, sorrateira, rastejando pelas minhas entranhas, descobri a fonte dos milagres em mim. Quando a cura chegou com leveza, eu descobri minha grandeza e coloquei na mesa todas as cartas de um jogo sem fim. Quando eu decidi me curar, a canção da vida pulsou dentro de mim. Me fiz melodia de uma poesia linda e abri o coração pra te encontrar por aí. E abri o coração pra te encontrar por aí. Quando eu decidi me curar, sabia que iria me revirar pelo avesso e me amar mais. Amanhecer os dias ao lado de mim. Quando eu decidi me curar, não sabia onde eu iria dar. Só que Deus iria encontrar, me surpreender, me apaixonar.
Quando a cura chegou por inteira, de forma súbita, sorrateira, rastejando pelas minhas entranhas, descobri a fonte dos milagres em mim. Quando a cura chegou com leveza, eu descobri minha grandeza, eu coloquei na mesa todas as cartas de um jogo sem fim. Quando eu decidi me curar, a canção da vida pulsou dentro de mim, me fiz melodia de uma poesia linda e abri o coração pra te encontrar por aí. E abri o coração pra te encontrar por aí. E abri o coração pra te encontrar por aí. Eu vou ler para vocês, para que vocês possam fazer download da letra dessa música, porque essa música foi inspirada nos processos de autocura que eu vivi, né? Porque foi uma decisão de me curar que eu tomei, né? Não é à toa que eu tenho 30 anos aí aproximadamente que eu não tomo medicamentos químicos, porque eu decidi me curar. Então, o convite que eu faço é exatamente esse para vocês. A letra dessa música, ela traz essa inspiração. Quando eu decidi me curar, sabia que iria me revirar pelo avesso e me amar mais. Se amar mais tem a ver com autocura. Amanhecer os dias ao lado de mim, ou seja, me cuidar melhor. Quando eu decidi me curar, eu não sabia onde é que eu iria dar. Só que Deus iria me encontrar, me surpreender, me apaixonar. Quando a cura chegou por inteira, de forma súbita, sorrateira, rastejando pelas minhas entranhas, descobri a fonte dos milagres em mim. Então, o processo de cura é um processo de autocura. Os milagres é um potencial que nós já trazemos dentro de nós. Quando a cura chegou com leveza, descobri minha grandeza e coloquei na mesa todas as cartas de um jogo sem fim. As cartas de um jogo sem fim são as infinitas possibilidades, né, que a física quântica traz, entende? Então, é exatamente essa conexão com o nosso potencial infinito, mas só que nós precisamos tomar essa decisão, não é? Somos nós que tomamos a decisão. Quando eu decidi me curar, a canção da vida pulsou dentro de mim. Me fiz melodia de uma poesia linda e abri o coração para te encontrar por aí. Então, você abre o seu coração para que você encontre, né, a cura que está dentro de você, ou seja, a sabedoria, né, divina que nós trazemos. Então, é isso aí, gente. Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham aproveitado a noite, né? Vocês podem, uma ideia, vocês podem tirar um print agora, publicar lá, faz uma publicação no meu Instagram, faz um print agora, e publica no meu Instagram que eu faço um repost da sua publicação. É uma forma de você levar esse conteúdo para mais pessoas acessarem, tá? Então, você pode fazer um print agora, faz um post no Stories, posta no Stories e me marca que eu faço a repostagem de vocês, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã nós temos dose dupla, né? Ione está dizendo que ela e o esposo estão se curando com as nossas meditações. Eu fico feliz com isso. É uma inspiração para mim ver o resultado desse trabalho. São vocês que me inspiram a estar fazendo cada vez melhor. É uma alegria a gente estar fazendo
aquilo que a gente gosta. E depois passa, eu vou postar agora no Instagram, depois vocês passam lá, deixem o like e deixem um comentário na live, porque conteúdos bons é importante que a gente compartilhe. Quando a gente pede que você deixe o like no YouTube, é para que mais pessoas possam ser acessadas com esse tipo de conteúdo. Quando a gente pede para você fazer um stories e tirar uma foto, é para que a gente acesse mais pessoas. Porque esses conteúdos, eles salvam vidas, né? Eles transformam as nossas vidas. Né? É por isso que eu sou tão empolgado com o que faço, sou tão apaixonado pelo que faço, porque eu sei do potencial que tem esse trabalho. Sim, a live vai ficar gravada. Eu vou postar daqui a pouquinho, Rosa linda, né? Vou postar daqui a pouquinho, e vocês podem dar uma passada lá, e deixa seu like, deixa um comentário, e faz uma postagem no story que a gente faz o repost, tá bom? Então, linda noite para vocês. Amanhã, dose dupla, e à noite nós teremos uma aula fechada no Zoom. Você vai poder fazer a sua inscrição no Coaching Quântico amanhã à noite. Você vai saber do super desconto e dos bônus que nós estamos também oferecendo para as pessoas que vão fazer parte do Coaching Quântico Online Experience, né? Espero que você possa estar conosco para a gente fazer esse mergulho profundo dentro desse imenso potencial de autocura que todos nós trazemos. Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Vou publicar agora no